Estamos de volta com a gente.com, hoje conversando com o professor de cursinho Giba Lavras, e o Anta já reclamou, porque disse que ele está falando pouco, está participando pouco dessa entrevista. E ele, você sabe que ele mandou a moça embora, que fazia toda a parte da limpeza do apartamento dele, porque ele achou que ela tivesse roubado as bolinhas de naftalina. Aí eu falei, não, Anta, as bolinhas sublimaram, elas passaram direto do estado sólido ao estado gasoso. Aí ele falou, ô Giba, foi mal, hein? Pensei que tinham afanado as bolinhas. Não, ninguém roubou bolinha de naftalina, não. E o Anta confunde naftalina com festas natalinas, que são coisas totalmente discrepantes. E é importante a pessoa saber o português, por isso que eu volto a insistir, como a palavra é escrita, a etimologia... A origem da palavra, para a pessoa não ter dúvida, né? De onde você tirou esse jeitão, Giba? De onde vem isso? Teve alguma referência na sua época de estudante? Teve. Eu fiz um colégio, na época da repressão, né? É um colégio chamado Vocacional Oswaldo Aranha, que foi um piloto que eles fizeram, a Maria Nilde Marcelani fez no Brasil inteiro. No meu colégio estudou William Vac, Mônica Teixeira, o Guilherme Arantes era da minha turma, esse grande músico, Guilherme Arantes, que tem essa música que o Daniel está cantando agora, Meu Mundo e Nada Mais, é dele, né? Não, quando eu fui ferido, vi tudo mudar. Música linda, linda, linda. Verdade, e não só essa, ele fez temas de novela, que era da novela Anjo Mal, no início. Mas esse colégio, ele dava o seguinte embasamento. Eram 3 tipos de classes sociais que eram divididos, tinha um vestibular para entrar, que era o ginásio na época. Então, classe A, B e C. A gente concorria, eu no caso, meus pais eram médicos, eu concorria com a classe A, gente da classe média e gente da classe baixa, classe baixa. Nós éramos obrigados a conviver com todos, então era uma interação total. E esse colégio dava uma noção de mundo. No primeiro ano do ginásio, a gente conhecia o bairro, pesquisava as indústrias, fazia estudo do meio. Que interessante, que eles chamavam, já naquela época? Naquela época. E no domingo, quem era jardineiro, quem era filho de jardineiro, o pai ia lá ensinar jardinagem pra gente. Quem era bancário, ensinava noção de banco. Quem era médico, minha mãe ia lá ensinar um pouquinho de medicina, dar alguma noção. E essa interação era total. E você vai vendo que o ser humano é igual. Aí já não tinha noção de racismo, não tinha noção... Sabe esse lance de você ter preconceitos? Não teria isso. Segundo ano, a gente ia conhecer, você falou da tua cidade lá de Minas, a gente ia conhecer a Gruta de Maquiné, toda essa região de Tiradentes, de São João del Rei, de Ouro Preto. A gente ia e o que acontecia? Fazia um estudo do meio. Aí o que acontecia? O vocacional ele abriu em 4 polos. Polo industrial, São Paulo, e depois Rio Claro, Barretos, polo agrícola. E a gente ficava 15 dias na casa do aluno lá e ele ficava 15 dias na nossa casa. E havia uma interação total. Quando chegou no 3º ano, que a gente já estava conhecendo o Brasil, já ia para o mundo, o governo mandou parar. Porque não era interesse na época que o aluno tivesse tanta consciência de mundo. Que é uma pena, porque... Com hoje essa a gente consciência tenta de... resgatar isso. Aí acabou, a gente está tentando resgatar isso e, se Deus quiser, nós vamos resgatar através da educação. E nessa parte da repressão, que você me perguntou em off aí, a minha mãe era médica, trabalhou depois com pesquisa, cientista, né, foi diretora do Instituto Butantan. Seu pai também Meu pai né? se formou junto com ela, meu pai teve problema de cigarro e faleceu cedo, ele era um cirurgião plástico. Só que ele era cirurgião da aeronáutica, veja o paradoxo. Minha mãe cientista, onde a grande maioria dos cientistas era comunista. Sim. E minha mãe não era, mas todos convivia diretamente com eles. Até convivia com Artigas, um estupendo arquiteto aqui de Curitiba, que fez o prédio da FAO lá em São Paulo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Então, o que aconteceu? Quando deu esse problema da repressão, os cientistas tiveram que se mandar do Brasil. O que aconteceu? Nós abrigávamos filhos de cientistas na minha casa. Hoje eles são físicos famosos aí da USP e tal. Quer dizer, eu fui lidar exatamente com isso, com o paradoxo. Isso deu uma gama de possibilidades de interação com pessoas com as mais diversas aspirações e conteúdos, pessoas que ou são comunistas ou não são militares e tal. E você vai vendo que o ser humano é muito rico. Então, eu acho que o segredo procurar uma vocação, porque, mira, a vocação é a felicidade de exercer o ofício da paixão. Que você, na verdade, nem segue a sua profissão, né? Não, a gente está interagindo direto. Você segue a sua vocação, A vocação do que de lidar com as pessoas, porque eu acho o objetivo, pelo menos é o que eu tenho como objetivo de vida, é deixar as pessoas felizes. Então vamos ver mais um pouquinho da Aprenda Sorrindo? Vamos lá, Aprenda Sorrindo com Giba Lavras e Anta. O sal pode ser usado como conservante alimentar. Ele desidrata o alimento conservando por longo tempo. Essa utilização tão importante foi muito representativa no passado, a tal ponto que o sal chegou a ser usado como forma de pagamento, sendo essa a origem da palavra salário, que deriva do latim salarium. Que boa ideia, Giba. Eu vou pagar os vintão que eu tô devendo pro Gonçalo em sal. Ó, até que enfim.
Muito legal. Conta mais um exemplo pra gente, quando você dá essas fórmulas de uma forma tão lúdica que a gente acaba não esquecendo nunca mais. Tem, por exemplo, se nós pegarmos o gelo seco. Gelo seco. Gelo seco, o ANTA, na ideia dele, o que é gelo seco? Ele pega o gelo que sai do congelador, pega uma toalha felpuda e começa a secar. Não tem nada a ver. Isso aí não é gelo seco, ele não vai conseguir secar. O gelo seco é CO2, que é dióxido de carbono no estado sólido. E por que chama gelo seco? Porque ele sublima. O que é sublimar? Ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso. Se ele passa direto o CO2 sólido para o estado gasoso, isso é uma sublimação, que tem a ver com a religião, uma coisa sublime. Dá para associar sempre a palavra. Vai puxando, Vai puxando. E por que chama gelo seco? Porque como ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso, ele não derrete. Então o que acontece? Essa passagem do estado sólido ao estado gasoso é um processo endotérmico. Então o gelo seco, Mira, se eu deixar aqui, ele rouba calor das vizinhanças, porque ele vai direto ao estado gasoso. Então ele deixa tudo frio. Então ele pode deixar conservar o sorvete. No carrinho de sorvete você põe gelo seco, ele não deixa resíduos, porque ele vai vaporizar direto, sublima e deixa frio. Então essas coisas a gente tem que perceber e tentar relacionar com o cotidiano. Mas para isso o professor tem que ler um pouco de biologia, um pouco de física, um pouco de português, não vou dizer um pouco, mas muito de português. Muito. Porque, por exemplo, senão ele vai confundir granito com granizo. Granito é uma rocha constituída de quartzo, feldespato e mica, é uma rocha. Granizo é quando gotas de água se congelam ao atravessar uma camada fria, caindo sobre a forma de pedra de gelo. Então o cara não pode confundir. E o ANTA diria o quê? Ô Giba, se chovesse granito eu ia morrer de piada. Como morrer de piada? Com uma pia de granito na cabeça. Então, ele vai relacionar sempre essas coisas. Ô, Giba, a gente já está quase encerrando. Muito se questiona também sobre o massacre desse ensino de preparação para o vestibular. Você que está lá dentro, você que está nesse ofício, é um massacre mesmo ou a gente está mudando, a gente está conseguindo fazer esse aluno de fato aprender, refletir, pensar que é o que deve ser? Essa imagem que o cursinho bitola é mentira, é mentira. Hoje, a matéria está toda relacionada com o cotidiano. Você pega textos super longos com histórias e cada vez mais, é uma coisa magnífica isso que eu vejo no Positivo, lá em São Paulo também. O aluno tem vontade de estudar. Ele tem vontade, mas ele tem uma carência muito grande, essa deficiência do ensino básico. Porque se ele já vier com embasamento suficiente para compreender melhor, fica tudo mais fácil. Então o que acontece muitas vezes? O aluno vai aprender tudo naquele ano. E isso é uma tristeza muito grande. Por quê? Porque ele já deveria ter uma base, mas uma base ligada ao cotidiano. O Einstein, quando que ele se motivou? Ele foi estudar no ginásio numa cidade chamada Aarau, na Suíça. E por que de repente ele se desenvolveu? Ele estava desarvorado com o estudo. Porque nessa cidadezinha, nesse colégio, eles davam o mesmo valor para as perguntas e para as respostas. Ele se sentiu motivado a perguntar. A partir do momento que se sentiu motivado, se tornou o maior físico do século XX. Então, recado aqui, perguntem bastante, os alunos devem perguntar. Sempre, sempre, e o professor tem que dar liberdade para isso. Giba, foi um prazer enorme falar com você, conhecer Valeu, o ANTA também. E um abraço gente boníssima. Aí. E parabéns pelo programa. Muito obrigada, um abraço a todos também que nos acompanharam nesse programa. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Tchau, pessoal.